professora Lúcia Novaes, falar sobre o estresse. Minha primeira pergunta é em relação às implicações na saúde desse ritmo de vida acelerado, urbano, que a gente percebe nos dias de hoje aqui no Rio de Janeiro. Então, o estresse ele realmente pode contribuir para uma série de problemas de saúde. É claro que nós não podemos dizer que o estresse em si ele causa as doenças, mas ele vai contribuir junto com outros fatores, como assim, o estilo de vida de uma forma geral. Uma pessoa sedentária, uma pessoa que tem uma alimentação inadequada, que faz uso de cigarro, bebida alcoólica em excesso, tudo isso vai contribuir. A própria genética, né, as predisposições da pessoa vai fazer com que ela possa desenvolver algum tipo de patologia. Agora, o mundo atual, a pressa, essa demanda toda de competitividade, com certeza pode estar aí na base do estresse que essa pessoa possa desenvolver e daí doenças surgirem com essa contribuição. No entanto, embora a cidade, o mundo atual esteja demandando essa correria, essa pressa e, como eu falei, essa competitividade, nós não podemos atribuir só ao mundo e às suas demandas o estresse que a pessoa possa desenvolver e as consequentes doenças. Porque muitas vezes a gente sabe que a própria pessoa, com as suas características, frente a essa demanda, elas podem, então, ter problemas que outras pessoas não teriam. Então, algumas pessoas elas têm um padrão comportamental ou características de personalidade que podem estar embasando esse estresse também, somado a essas exigências do meio. Então você vê que mesmo nesse mundo atual, com toda essa demanda, com toda essa correria, essa pressa, muitas pessoas não se estressam tanto quanto outras. Então, embora exista assim esse aspecto que é do mundo atual, como eu falei, né, o mundo capitalista e tudo isso que vem junto, tem pessoas que se estressam e outras não, e umas vão adoecer, outras não. Né? Mesmo a pessoa estressada, não quer dizer que ela vai ter doenças porque ela se estressou. Também vai depender de outros fatores, porque o estresse ele tem 4 fases. Então, também depende se a pessoa ela tem um estresse crônico, que ela vai estar em fases avançadas, onde ela pode ter, então, doenças associadas aí. Mas o estresse em si, ele é um processo saudável do organismo que a pessoa entra no estresse, ela pode controlar e não chegar a fases avançadas. E outras pessoas não têm estratégia para lidar ou até têm características que favorecem que esse estresse se cronifique e vá avançando. Mas nem sempre isso vai acontecer. O próprio organismo ele já é dotado de mecanismos para se adaptar. Só que algumas pessoas têm estratégias e outras não, para poder lidar com toda essa demanda aí desse mundo atual, com toda essa necessidade de você absorver informações, de você estar o tempo todo na frente, você tem que estar sempre com algo mais, porque a competitividade é muito grande. Né? Inclusive existe um estudo que é sobre personalidade tipo A, ou padrão de comportamento tipo A, que é justamente o chamado assim, mais comumente de doença da pressa. Então esse padrão comportamental tem sido estudado, que algumas pessoas têm. Isso foi estudado na década de 50 por cardiologistas americanos e no Brasil quem fala mais nesse padrão comportamental são os cardiologistas e também psicólogos que trabalham especialmente com estresse. Então esse padrão comportamental envolve justamente a pressa, a afobação e a hostilidade. E pessoas que têm esse padrão comportamental, elas respondem a essa demanda do meio, a toda essa exigência de conhecimento, de informação, de estar na frente, elas reagem de uma forma a atender isso. Como se elas atribuíssem o sucesso delas, elas conseguirem ser tão rápidas e tão... vencer sempre, né? Então essas pessoas têm toda essa demanda de uma gana de sucesso. Então essas ficam mais vulneráveis a esse mundo atual tão apressado, que exige tanta informação, né? Que se absorva tanta informação. E a segunda pergunta é aquela questão do estresse mesmo, da percepção que cada um quer. No senso comum é difícil as pessoas associarem o estresse a cada um dos componentes, né, que podem aparecer. Tem muita gente que fala, não, mas eu não sou estressado, eu não fico gritando com ninguém, eu não fico no trânsito apertando a buzina, eu sou tranquilo, e na verdade tem alguma coisa ali interna, uma implosão ali que não é perceber.
claro que existem as pessoas que têm uma forma de manifestação mais ostensiva e tem aquelas que têm uma forma de manifestação mais internalizada. Então existem as diferentes formas de manifestação, mas também às vezes um desconhecimento do que é o estresse. Além disso, existem aquelas pessoas que têm dificuldade de perceber em si mesmas esses sintomas do estresse. Que as fases do estresse têm uma sintomatologia específica. Então, na fase do alerta, que é a primeira fase, a pessoa tem uma agitação, tem uma hiperatividade, ela tem às vezes uma sudorese, mas ela está enfrentando o desafio. Então, ela está sentindo tudo aquilo, mas ela está resolvendo. Só que ela já está numa fase do estresse, o estresse produtivo. Então, esse é o lado bom do estresse, mas já é a primeira fase do estresse. Aí, se a pessoa consegue resolver o desafio, enfrentar o desafio, resolver aquilo que está tirando o equilíbrio dela, né, que está se apresentando naquele momento, ela pode voltar ao equilíbrio e tudo bem. Se ela não resolver, ela pode passar para a segunda fase, que é a fase da resistência. Na verdade, assim, se ela fica muito tempo em alerta, automaticamente ela passa para a segunda fase, que é a resistência. Então, nesse momento, os sintomas são outros. Então, a pessoa sente cansaço, problema de memória, ela sente um desgaste muito grande, acorda cansada, perda de libido, irritabilidade. Então, ali, às vezes, a pessoa já começa a perceber alguma coisa. Mesmo que ela não manifeste, não expresse isso, até porque, às vezes, o ambiente não permite, porque, às vezes, o ambiente não te acolhe nessa manifestação do estresse, porque você vai ter consequências. Então, você, às vezes, está percebendo, mas está guardando aquilo para você mesmo. Então, essa fase, normalmente as pessoas começam a perceber alguma coisa, mas nem sempre elas acham que isso é estresse. Ela só acha que eu devo estar doente. Porque muitas vezes a pessoa procura o tratamento do estresse, na verdade não pelo estresse, mas porque ela está se sentindo enfraquecida, está se sentindo mal, parece que ela tem algum problema. Ela vai no médico em geral. E o médico vai fazer uma verificação e vai ver, você não tem nenhuma doença física, nenhum problema físico. E alguns vão até encaminhar para um psicólogo e outros não. Mas essa pessoa, então, ela tem uma sensação de estar doente, mas não está. Aí vamos imaginar que o estressor continue, ela não tem estratégia para lidar, ela passa para a terceira fase, que é quase exaustão. Nessa fase, esses sintomas de resistência já aparecem em número maior e numa intensidade maior também. Então, realmente, aí a pessoa pode começar a ficar doente. Só que aí vão ser as doenças para as quais ela é predisposta, tanto no sentido genético quanto no sentido adquirido, com comportamentos de risco. Então aí o cansaço é muito grande. A pessoa se sente doente e às vezes está ficando mesmo. E aí algumas pessoas ainda assim não identificam que isso é estresse. Elas acham que elas estão doentes. Que não deixa de ser, no entanto, tem uma questão muito importante que foi o que levou a isso, a esse adoecimento, e a pessoa não identifica. Então, ela vai no médico se tratar. Aí, vamos imaginar que o estressor se mantém, ela pode passar por exaustão. Na exaustão, ela pode ter depressão, pode ter transtorno do pânico, ela vai ter ansiedade diária, angústia, ela vai ter pesadelos, muita irritabilidade, uma hipersensibilidade emotiva, uma série de sintomas que vão mostrar que ela perdeu para o estresse, ou seja, o enfraquecimento da estrutura. E aí ela se sente realmente doente e normalmente está mesmo. Em exaustão a pessoa pode já ter desenvolvido hipertensão, depende da predisposição, problemas gástricos, problemas de pele prolongados. E aí a pessoa acaba indo de fato ao médico, se não foi até então, ela vai. E provavelmente ela vai ter um tratamento porque já tem mesmo a doença. Só que tem que cuidar dessa base. Essa pessoa não sabe lidar com estresse ou ela está frente a situações estressoras que ela não sabe lidar. Então, ainda assim, muitas pessoas não percebem que estão estressadas porque é um desconhecimento sobre o que é estresse. Muitos profissionais mesmo não têm essa visão, não têm o conhecimento e não indicam um trabalho específico para isso. Então, realmente, eu acho que é necessário uma divulgação cada vez maior do que é o estresse, das suas sintomatologias, né? Das fases, porque há uma banalização do termo, as pessoas dizem que estão estressadas simplesmente porque estão cansadas, e não é isso, é uma coisa muito mais complexa. E muitas vezes a pessoa está estressada e não sabe que ela está estressada, e o estresse está avançando, ela está ficando debilitada, correndo riscos de doenças sérias, algumas irreversíveis, e são doenças que as próprias diretrizes, por exemplo, brasileiras de hipertensão já valorizam o papel do estresse nessas doenças, tanto no
na manutenção, desenvolvimento, como também no tratamento. O estresse está ali vinculado a um estilo de vida deficitário, muitas vezes associado a essa vida, né, como você está focalizando, que demanda tanta pressa, tanta realmente afobação, às vezes até uma hostilidade mesmo, que vai propiciando esse padrão comportamental que eu te falei, tipo A, e com isso a pessoa, para tentar acompanhar isso, muitas vezes ela se estressa e até adoece. Queria que você falasse um pouquinho sobre, agora numa parte bem, vamos dizer, pessoal, já que eu estou propondo uma revisão dessa apropriação tecnológica, né, a gente sabe que não tem como abrir mão de ter um telefone celular para se comunicar, de ter um computador para poder trabalhar, mas de que forma que você imagina que isso possa ser efetivamente revisado, vamos dizer assim, para que as pessoas não tenham tanto problema, que é um problema de saúde no final das contas, e de que forma a tecnologia, você percebe a tecnologia no seu dia a dia, na relação disso com os seus familiares, com as pessoas que são mais próximas, como que você acha que, enfim, a sua relação com os seus familiares é intermediada pela tecnologia e como você lida com isso no seu dia a dia, uma coisa bem de contato, já que eu estou propondo uma valorização desse contato humano diante dessa era da tecnologia, como que você percebe isso? Então, a questão da tecnologia é super importante, que existe até o que se chama de tecnoestresse. É o estresse decorrente do lidar com a tecnologia e não conseguir dar conta dela. Então você vê o tempo todo as pessoas reclamando do computador ou do telefone celular, e as pessoas estão, assim, às vezes passando toda a sua raiva, né? Muitas vezes decorrente desse estresse em função de um não funcionamento da máquina da forma que ela gostaria, e estão às vezes batendo no teclado, socando o computador, xingando ou até jogando pela janela, porque realmente elas não conseguem dominar essa tecnologia como se espera aqui, porque existem as demandas que você tem que dar conta disso, e tem alguns obstáculos aí, que é o próprio conhecimento. A máquina às vezes parece ter vida própria, autonomia, e ela faz o que ela quer e nem sempre é o que você quer. Então, isso eu acho que é importante, sim, que você está falando, da questão de se revisar esse relacionamento do indivíduo com a máquina, que está exigindo, às vezes, da máquina aquilo que ela não tem que dar, ou que ela não está preparada para dar, né? Não foi preparada para te dar. E você quer acompanhar todo esse conhecimento que se exige, né? E você precisa dessas informações, e você realmente acaba brigando com a máquina e você se estressa com isso. Então, isso chama-se tecnoestresse, é o estresse decorrente disso. E eu acho que tem que ser estudado formas de você manejar, de lidar com isso, porque eu não vejo a tecnologia como uma coisa ruim, eu vejo com certeza como super necessário, útil, e não dá mais, não tem, isso é irreversível. E que bom, porque nós vamos tirando muito proveito disso, mas tem que ser um proveito que também não te destrua, né? Que você não fique refém disso e que você consiga ter prazer com isso. As pessoas estão muito imediatistas. A gente tecla ali e você quer que imediatamente algo aconteça para te dar a resposta que você deseja. Então, esse imediatismo, eu acho que está atrapalhando, né, essa pressa de obter cada vez mais aquilo mais rápido. Então, com certeza, tem também, não é só a máquina e seus problemas, tem o indivíduo que não está sabendo lidar com isso. Então, há uma necessidade aí de uma revisão. No que se refere a mim especificamente, né, que você perguntou, eu também às vezes me estresso com a máquina. Então isso que eu estou falando, eu não sou um ser superior, que eu não vou me estressar com isso. Eu também às vezes já senti vontade de ter alguma reação, né, com a máquina, que com certeza não seria nada produtiva e que a consequência ainda é pior, né? Então eu faço parte desse mundo onde as pessoas estão precisando absorver as informações, atender e manejar essa máquina que nem sempre tem todo o conhecimento. Mas são muitos ganhos também. Pela internet você conhece o mundo, então você está tendo muitos ganhos ali. No entanto, se isso é exagerado, eu acho que pode trazer problemas. Eu vejo no meu dia a dia também a questão do celular como muito complexo, porque a pessoa vai ficando dependente do celular. Então você está sempre com o celular do lado, porque existe a possibilidade de alguém precisar falar com você. E também eu noto, às vezes, se eu ligo para alguém e a pessoa não atende na hora, causa uma irritabilidade.
É como se o outro tenha que estar disponível para você 24 horas. E você fica irritado se a pessoa não está lá disponível, se a pessoa não liga de volta, e se está o celular desligado. É como se a pessoa estivesse errada. As pessoas têm que estar todas, né, online o tempo todo à sua disposição. Então, às vezes eu vejo essas tendências e eu procuro reestruturar e ajustar, que da mesma forma que eu não estou disponível o tempo todo, como agora, por exemplo, eu desliguei meu celular para falar com você. Não vou atender, então eu não posso agora. Eu tenho que entender que o outro também vai ter o momento dele. E, aliás, o outro tem o direito de não querer te atender, mesmo que ele veja que é você. Esteja até sem fazer nada, mas ele tem o direito de não atender. As pessoas têm comportamentos muito estranhos agora. Outro dia uma amiga estava comentando, Lúcia, eu observei que agora as pessoas têm um comportamento estranho. Eu estava andando pela rua e eu vi uma mulher com a bolsa no ouvido. Até a professora Ruth daqui do Instituto de Psicologia, ela estava me falando isso. Ela falou assim, porque o telefone dela, ela estava em dúvida se o telefone tinha tocado, ela botou a bolsa no ouvido para ver se era. Quando que algum tempo atrás, alguém ia colocar a bolsa no ouvido e se colocasse, aparecia uma pessoa muito estranha. O problema não é a tecnologia, é como a pessoa está usando, como ela está manejando, a consciência que ela tem ou não tem do que aquilo pode te beneficiar ou não.